Queridos irmãos, amigos, todos que acompanham o projeto EBD em Síntese Podcast, os saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos em mais uma lição para comentarmos juntamente com o pastor Aldo. Pai do Senhor, pastor Aldo. Pai do Senhor, pastor Ítalo, Pai do Senhor, irmã Milde, é um prazer estar aqui para poder compartilhar com vocês esse podcast. O pastor Aldo é coordenador do nosso setor e trabalha juntamente conosco aqui nesse projeto de EBD em Síntese. Pai do Senhor, irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, pastor, a paz do Senhor, pastor Aldo, e a todos aqueles que vão também participar conosco, ouvindo, não é? Sendo edificados para a glória do nome do Senhor. Irmã Milda é professora no Tempo Central e junto integramos aí a equipe de adultos. Estamos aqui para mais um dia comentarmos a lição. Eu sou o presbítero Ítalo, dirigente da congregação de Monte Sião. Nós deixamos aqui a nossa saudação, eu, pastor Aldo, irmã Milde, ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor Rinaldo Odilo, que é o diretor do departamento de ensino cristão. Fica aqui a nossa saudação. Hoje, irmãos, temos a lição de número 8, lição de 26 de maio de 2024, um tema muito relevante, confessando e abandonando o pecado. Então, nós temos o texto áureo, Provérbios 28, 13, que diz: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A verdade prática, né, extraída desse versículo é: para desfrutar o caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A leitura bíblica em classe registra aí o Salmo 51, o Salmo de Davi, o Salmo 51 e a primeira epístola de João, no capítulo de número 1, versículo 8 ao 10. É o que vai embasar a estrutura da nossa lição de hoje, com esse tema muito importante, confessando e abandonando o pecado. É um tema central da Bíblia, é um tema relevante e um tema fundamental para a comunhão com Deus, até porque toda a nossa vida cristã, a nossa redenção, ela começa com a compreensão de que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então, o cristianismo é justamente a resposta de Deus para nos redimir do pecado. Então, o pecado é um tema importante para o cristão. É um tema sensível, um tema que traz bastante dor para todos nós. Todos nós um dia pecamos e pecamos algumas vezes. Temos que aprender a lidar com o pecado da forma bíblica, entendendo a sua nocividade, a sua condição má para a nossa natureza, em relação a consequências, e precisamos estabelecer a doutrina bíblica de forma a compreender com os alunos, com os professores, essa doutrina importante que envolve arrependimento, abandono, restauração da parte de Deus. Então, pastor Aldo, irmã Milde, a palavra-chave da nossa lição hoje é confissão, né? Estamos tratando estamos delimitando esse tema. É importante que o professor, na sala de aula, ele esteja ligado nisso. Existe uma delimitação do tema. Confissão, arrependimento, né? Então, a gente tem um primeiro tópico que trata sobre a confissão de pecados. Vamos começar com o pastor Aldo, aí eu dou continuidade, a irmã Milda. São temas aqui importantes. Pastor Aldo, confissão de pecado. Muito bem, pastor Ítalo, nós queremos retomar a sua fala, né? Lembrando aos nossos professores que nós estamos lidando com uma revista que traz um tema mais abrangente no trimestre, né? Por exemplo, o tema geral é a carreira que nos está proposta. Essa carreira é o caminho da salvação, né? Da santidade, da perseverança até chegarmos no céu. Então, ele vai dizer, nessa caminhada, nessa trajetória de fé, né? Nessa jornada de fé, que é uma jornada espiritual, acontece percalços na vida, não é? Ou seja, há momento em que as pessoas tropeçam, e aí é onde surge o pecado, né? E aí, surgindo o pecado, faz parte dessa jornada a confissão, porque o pecado é algo que vai nos separar de Deus. Então, se eu cometer qualquer pecado na minha jornada, nesta caminhada para o céu,
A primeira coisa que eu preciso saber é que esse pecado vai me afastar de Deus, portanto, eu preciso confessá-lo, né? Preciso confessar esse pecado a Deus. Por quê? Porque eu cometi, fui tentado, cedi à tentação, e isso me tirou, né? Porque pecou, me tirou do caminho, ou me afastou de Deus, e agora eu preciso confessar. Então, essa confissão, né? Apesar de nós termos aqui, pastor Ítalo e irmã Bilde, vários termos, né, que o professor pode ter deles, o termo, a palavra hebraica, né, iada ou oada, né, como diz aqui, que tem os seus significados, mas o que nós precisamos entender é que na definição da confissão de pecados, né, esse verbo confessar é reconhecer. Primeiramente, reconhecer que pecamos. Então, sem esse reconhecimento, não pode haver uma confissão bíblica, uma confissão de acordo com os termos bíblicos, né? Então, para o Novo Testamento, confessar é sinônimo, significa, não é? Reconhecer o erro, reconhecer o pecado. E quando eu estou confessando, não é? Eu estou confessando isso de forma diante de Deus, reconhecendo o meu erro, reconhecendo a minha falha, e muitas vezes tenho que reconhecer isso publicamente. Se o meu pecado é público, né? Se todos tomaram conhecimento do meu pecado, devo reconhecer isso publicamente. Então, essa é uma das maiores dificuldades que o homem sente na trajetória e na caminhada cristã, quando comete algum erro, quando comete algum deslize e precisa reconhecer o seu erro. Está aí a grande dificuldade. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos tomar conhecimento do nosso erro e devemos confessá-lo diante de Deus. Pastor, a confissão bíblica de pecado, ela é interessante porque ela diz respeito, em primeiro lugar, ao reconhecimento. O pecado em si, ele nos humilha. Ele nos humilha porque ele aponta para a nossa falibilidade, para a incapacidade humana, né? Desde Adão, que o pecado, ele entrou no mundo. Então, nós nascemos na natureza do pecado, pecamos por palavras, pensamentos e obras. O apóstolo Tiago vai dizer que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Então, aquela concupiscência, quando ela é gerada dentro de nós, ou na mente, ou no coração, ela dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então, todos nós vamos lidar com a condição de natureza pecaminosa. A diferença é que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a graça para suportar no sentido de não ceder ao pecado, pela iluminação do Espírito Santo dentro de nós. Mas a tendência pecaminosa está conosco, porque ainda não participamos da glorificação do corpo. As inclinações pecaminosas, elas permeiam os nossos pensamentos, e como não existe homem perfeito, o que a gente espera diante de Deus é que a comunhão com o Espírito Santo produza dentro de nós um fortalecimento moral de santidade, que faça com que a gente abomine o pecado e não ceda ao pecado. Mas a confissão bíblica de pecado, ela é necessária para o tratamento do pecado na vida do ser humano. Desde o Antigo Testamento, a relação com Deus, ela é permeada pelo princípio da santidade, da santificação, de você se abster da maldade, porque Deus é santo. E a relação com Deus se pressupõe santidade, firmeza moral, justiça, correção. Então, para que um homem ele possa ter essa vida de comunhão com Deus, é necessário que ele enfrente corretamente as suas faltas, né? Confessando os seus pecados. Nós temos aí o Salmo 32, versículo 5, o salmista dizendo: confessei que o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, a condição de perdão está ligada diretamente à confissão, que era o primeiro passo, e o abandono do pecado. Desde o início, a Bíblia nos direciona para essa linha doutrinária. Então, não adianta a gente ir para outra
para outra fonte se essa é a fonte bíblica. A única forma de tratar adequadamente o pecado é reconhecendo, confessando e abandonando. Pelo menos a confissão bíblica de pecado não, nos orienta esse encaminhamento, não é assim, irmã Milde? É verdade. Só há perdão se houver confissão. E também é a questão da reconciliação com Deus, né? A gente só tem paz com Deus por meio de Cristo, confessando os pecados, crendo nele e confessando os pecados. E agora, retomando também ainda um pouquinho os termos que foi falado pelo pastor Oaldo, eu acho interessante esse termo em hebraico, radar. Radar. É um som meio aspirado, que eu não tenho muita habilidade para dizer, não, mas radar. Esse, esse termo significa estender as mãos. É como se você se rende. Quando a gente ora ao Senhor e dependo do Senhor, quando a gente levanta as mãos para os céus, está pedindo o socorro do céu, né? É bem interessante esse ato de confissão expresso por este verbo, confessar. Porque a palavra confissão vem daí, né? Desse verbo que é confessar. E é interessante notar que, se não houver confissão, você também não pode nem ofertar ao Senhor. Quem estiver em pecado, veja, desde o início, Abel estava em comunhão com Deus, Caim não. Caim era do maligno, ele estava fazendo coisas erradas, que ele foi instruído pelo próprio Senhor. Se fizeres o bem, haverá aceitação para ti. Mas ele não reconheceu o seu pecado, ele não, e infelizmente não pôde receber o perdão e não foi aceito pelo Senhor na hora que estava ofertando. Jesus ensinou: se você tiver alguma coisa contra alguém, na hora que você trouxer uma oferta ao Senhor, aí volta, reconcilia-te depressa com o teu irmão. Então é necessária a confissão para que haja perdão. E quando a gente ora ao Pai Nosso, a gente está dizendo que perdoa, né? Então tem que confessar e perdoar também, para ter comunhão com o Senhor. Com relação ao segundo tópico, que já foi designado para eu prosseguir, né? Então, no segundo tópico, no primeiro tópico, nós vimos que é mostrado para os alunos, é exposto para os alunos, explicado para os alunos o que é confissão de pecados, né? E nesse segundo tópico, o objetivo é mostrar o perigo do pecado não confessado. No salmo que o pastor Ítalo citou, o Salmo 32, que está aqui também na nossa revista, e começa por ele, né? Falando sobre... O salmista diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Só há perdão se houver a confissão. Se você pedir perdão e reconhecer, como disse o pastor Oaldo, a palavra é uma palavra bem interessante, que no grego, ela tem este significado, homologel. Homologel, que vem a palavra homologar na língua da gente, né? O homologar vem de homologel. É o ato de reconhecer, concordar, admitir que errou, não é? E nesses termos a pessoa recebe o perdão. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Agora o salmista diz aqui: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Veja que ele sofreu por causa do pecado, querendo esconder o pecado. No caso de Davi, não é? Davi, nós temos nesse tópico dois exemplos. O exemplo de Adão, que Adão
escondeu o pecado. E quando o Senhor o procurou, ele ficou confuso, né? Se escondeu porque tinha culpa, sentiu a sua culpa, sentiu realmente que não estava bem com Deus e perdeu todos os seus privilégios ali no Éden, não é? Por causa disso. Ele estava num ambiente agradável, que não lhe faltava nada, e agora foi colocado para fora. E a consequência do seu pecado foi funesta, porque ele não confessou, ele atribuiu à mulher, a mulher que tu me deste, né? Foi quem induziu ele para comer, e a mulher também não confessou, quer dizer, o ser humano ali representado pelo casal Adão e Eva não confessou o pecado. Por isso, a morte passou a todos os homens. É por isso que todos pecaram, como está escrito na carta aos Romanos, né? No capítulo 5, 12 a 14, fala sobre isso. E até a natureza, a criação, no capítulo 8, versículos 22 e 23, falam que toda a natureza geme por causa do pecado, da maldição que veio sobre a terra, os sofrimentos que estão sobre os homens depois do pecado. A ausência de Deus, a ausência da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Então, é uma situação muito difícil. E Davi sentiu esta falta da comunhão quando ele confessou. É muito interessante que os professores leiam o Salmo que foi escolhido para texto dessa lição, porque aqui mostra, né, a situação de Davi, quando ele sentiu o peso do pecado, ele sentiu a ausência de Deus. Não me lances fora da tua presença, como Deus lançou Adão e Eva do jardim, não é? Ele sentiu-se assim como numa situação que não merecia mais a presença do Senhor. Ele sentiu que precisava realmente desta confissão, que só veio depois que Natã, o profeta, chegou e contou aquela parábola para ele, não é? E ele prontamente queria julgar aquele homem da parábola. E o profeta, muito ousado por Deus e usado, disse: És tu o homem. Aí ele caiu em si, porque ele tentou, de todo jeito, encobrir o seu pecado e arruinou cada vez mais a sua situação, porque veio o adultério, depois o homicídio. Ele encobriu o pecado e ele foi um traidor em relação àquele homem que era fiel na batalha. Era um homem de confiança. E era de tanta confiança que ele levou a própria sentença para entregar a Joabe, aquele general de guerra, não é? E ele sentiu assim que Deus tinha escondido a face, porque no versículo 9 ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, porque como ele estava sentindo e não tinha realmente direito nenhum da presença do Senhor. E ele falou, inclusive, daquele pecado original, né? Nesse salmo ele fala sobre isso. Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele sentiu o peso do pecado desde do seu nascimento, como está escrito na palavra, que o pecado passou a todos os homens. Depois que Adão pecou, o pecado também passou a todos os homens. E o salário do pecado é a morte. O pecado não confessado gerou a morte, gera morte. A morte física e a morte espiritual, que é um problema bem maior para aqueles que não confessam os seus pecados, não admitem que são pecadores e que necessitam de um Salvador.
nós vemos aqui a consequência do pecado de Davi, não é? E foi a vida inteira foi atribulado pelas suas consequências. Embora ele tenha sido perdoado na alma, vamos dizer assim, porque o Senhor falou através de Natã que Deus havia traspassado o seu pecado, porque ele era digno de morte. O adúltero, segundo a lei, era para ser morto, mas o Senhor deixou ainda Davi com vida. Levou o seu filhinho, o filho do adultério, mas deixou a Davi com vida. Mas veio a sentença sobre a sua descendência, que a espada não se apartaria da sua família, da sua descendência. Então vemos que as consequências do pecado é terrível e foi necessário o Senhor chamar a atenção de Davi para que ele reconhecesse isso. E ele pediu para que o Senhor tornasse a dar a alegria da salvação. Ele sentiu-se alijado da presença do Senhor, sem paz, sem tranquilidade, no momento em que reconheceu que era pecador. E orou insistentemente ao Senhor através desse salmo, que nos ensina, não é? A confissão também do pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que cada crente sinta isto, né? A cada dia, pedindo para o Senhor lhe dar a fortaleza do espírito, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como desde o início se fala, que nessa jornada, nesta caminhada para o céu, pode acontecer um acidente. Na vida do crente, nós não temos a satisfação de pecar, não temos mais prazer no pecado, porque o pecado já não nos domina mais, mas pela fraqueza carnal, por uma falta de vigilância, a gente pode cair no pecado. Mas o caminho é o arrependimento. É reconhecer, se arrepender, se humilhar e levantar as mãos para o alto pedindo socorro, não é? O perdão de Deus. Que o Senhor nos ajude, que possamos viver em paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele deu a vida em nosso favor. Muito bem. É o perigo, né, que há em você não confessar o pecado, quando diz o texto aqui de Provérbios 28:13, diz que quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Né? Ou seja, não há prosperidade espiritual, não há prosperidade para quem cobre o seu pecado, né? Mas há aquela promessa dizendo que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Então é um grande perigo o crente guardar, né, pecados não confessados. Mas aqui eu acho interessante a estrutura como foi, né, construída a lição de número 8, que o escritor começa a falar sobre o que é confissão, né? Deixando bem claro o que é confissão. Depois ele mostra o perigo de você não confessar, né? Ou seja, ó, não confessar, acontece isso assim, assim, dá exemplos, né? E no tópico 3 ele vai dizer, bem, a confissão de pecado é o caminho da cura e restauração. Ou seja, ele retoma o tópico da confissão, dizendo, bem, esse é o perigo que você pode estar passando por ele, porque muitos, quando pecam, querem abandonar a igreja, querem abandonar a fé, não é? Mas quando você é genuinamente crente, né, no sentido de se converteu, você não tem prazer no pecado, mas você vem, tropeça e cai, você sente aquela culpa, aquela angústia, o medo, né? A fuga, aquele sentimento de culpa, e tudo isso você se sente escravizado pelo pecado e você quer se ver livre daquilo. Então você tem que confessar. E a Bíblia nos ensina que nós devemos confessar a Deus, né? Confessar os nossos pecados a Deus. Por quê? Primeiramente, nós nos dirigimos a Deus no nome de Jesus, porque somente Ele pode perdoar pecados, né? E Ele nos ensina na sua palavra, o próprio Jesus ensinou-nos que é Ele que tem o poder para perdoar pecados, quando disse aquela mulher, né?
filha, perdoados estão os teus pecados, diz para aquele paralítico, né? Perdoados estão os teus pecados. Ele mesmo ensinou aos seus discípulos, dizendo: olha, quando vocês forem orar, vocês devem orar da seguinte maneira: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, isso nos mostra o caminho que devemos seguir. Então, a confissão, precisamos entender bem o que é confissão, que é reconhecer, que é aceitar, não é, que pecamos, depois verificar o perigo que estamos atravessando e sabermos a quem confessar. Confessarmos a Deus para alcançar de Deus o perdão. Pastor, o perigo do pecado não confessado é que na vida de Davi a gente vai ver que ele acaba interrompendo a vida, o vigor espiritual, né? Ele se expressa de forma a dizer que os seus ossos envelhecem, você perde a alegria do espírito, é o que ele pede na oração, torna a dar-me alegria. Então, Davi estava num momento de sentimento físico, de esgotamento, ele estava num momento de tristeza e sem vigor espiritual. Então, são consequências ligadas diretamente ao pecado não confessado, né? Falta de vigor espiritual, tristeza e amargura, e dor física. São físicas aqui no sentido de que são psicossomáticas. Hoje, a própria ciência, ela explica, né? E a psicologia também, o quão grave é a culpa para o ser humano. É uma dor psicológica altíssima. E a culpa, ela é consequência da ofensa, do erro, né? Então, a gente pode ver isso, as consequências gravíssimas na vida de Davi, né? Em relação, mesmo depois do perdão, você vai ver que ficaram juízos de Deus. É uma semeadura que todos nós, universalmente, né? Tudo que a gente semeia, se semeia no Espírito, você colhe paz e vida eterna. Se semeia na carne, vai colher corrupção, como diz o apóstolo Paulo. Então, a confissão de pecado é um caminho de cura e restauração. Terceiro tópico da lição. Confessando o pecado a Deus e alcançando a cura e a restauração. É, eu não sei se a gente pode tocar nesse assunto, mas acho que sim. Vocês me ajudam aí. Às vezes a gente acha que, ou a gente age desmedidamente e acha que todos os pecados são iguais. Mas na minha visão bíblica, eu acredito que não. Existem níveis de pecado. Tem pecados que são para a morte, tem pecados que são gravíssimos. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Quando a gente considera a santidade de Deus, o mínimo diante dos homens, na nossa visão, ofende a santidade de Deus. Não é? Mas eu não estou falando do ponto de vista divino. Estou falando do ponto de vista humano, é diferente um pecado que tem uma gravidade moral, de exposição, de depreciação, como o caso de um adultério, de um assassinato, que foi o caso de Davi, né? Mas também existem pecados que, às vezes, se a gente não vigiar, se incorpora na nossa natureza caída e a gente faz de conta que aquilo ali não ofende a Deus. Mentir é um pecado gravíssimo. É um pecado gravíssimo. Tem pessoas que mentem porque elas têm deficiência moral, mas eu já vi pessoas mentirem por medo. Medo de algo acontecer e o caminho que ele escolheu foi o caminho fácil da mentira, né? Porque a verdade, ela liberta, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, isso é o apóstolo Paulo, mas a verdade, é necessário um peso de sinceridade, um peso de correção que vem acompanhado da verdade, né? A princípio ela pode parecer mais dura, mas a sua consequência é leve, é paz. Quem fala a verdade tem paz. A mentira você pode achar que o caminho, a princípio, ele é mais fácil, mas ela tem uma consequência. Então, nós temos pecados, fora os pecados gravíssimos, homicídio, adultério, é, idolatria, que é um pecado gravíssimo diante de Deus, né? Você adorar outro Deus, são pecados assim de natureza grave, morais e espirituais. Mas nós temos a hipocrisia,
A hipocrisia é um pecado complicado. De qualquer forma, a gente precisa lidar com ele durante a nossa caminhada cristã, porque parece que faz parte da nossa natureza humana, um certo grau de hipocrisia que a gente precisa vencê-lo pela exposição da palavra e pela ação do Espírito Santo produzindo dentro de nós santidade, né? Tem muito a ver hoje com as performances. Se você der lugar à sua natureza humana, a gente consegue performar, mas Deus conhece o coração, né? Davi tentou esconder e viver como rei, como se nada tivesse acontecido, mas a gravidade foi que ele perdeu a comunhão com Deus e estava morto, né? Sem vigor espiritual. Então, o escritor coloca aqui, eu já vou abrir, já falei demais, vou passar a oportunidade para a irmã Milton, para o pastor. Terceiro tópico da lição, nós temos um tópico importante, confessando o pecado a Deus, ou seja, todo pecado, mesmo que ele seja contra o próximo, ele a princípio é contra Deus, todo pecado é contra Deus, né? E alcançando a cura e a restauração. Nada melhor para sarar uma consciência do que o alívio da culpa, o alívio verdadeiro, não a maquiagem da culpa, né? Quando a gente fica tentando negar que errou, mas quando a gente enfrenta o erro corretamente e a gente sana o erro, abandonando o pecado, recebendo o perdão que vem da parte de Deus. Nada mais libertador do que você ser livre da culpa do pecado. Não é, pastor Aldo? Mamilo. Verdade. A gente pode perceber nesse terceiro tópico, né, que ele fala sobre você pode escolher, né? Você pode escolher, como diz aqui o texto áureo. O texto áureo diz que quem cobre as transgressões, ele nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então você pode optar, ocultar, né? E aí trilhar seria um caminho de alegria, de paz, de contentamento, mas passa a ser um caminho de sofrimento, né? E esse sofrimento é um sofrimento mais emocional do que físico, né? Porque vai estar trazendo consequências do seu emocional, os seus sentimentos vão estar, né, com aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de medo, aquela querendo fugir, sempre querendo fugir, como aconteceu com Adão, se escondendo, né? Uma escravidão tremenda. Então, esse sofrimento emocional das pessoas é terrível, né? Porque elas não reconhecem, ou sabe que pecou, mas não reconhece no sentido de confessar o seu pecado. Então, a falta de confissão priva ela de alcançar as misericórdias de Deus. Imagine só, né? E vai trilhar por um caminho de sofrimento, de dor, de angústia, né? De infelicidade. Agora, se você faz a opção de confessar e abandonar o pecado, aí você vai alcançar a misericórdia de Deus. E para isso é necessário você deixar a arrogância de lado, deixar a prepotência, não é? Estas coisas, a soberba, deixa de lado e vai trilhar o caminho da humildade, vai se humilhar, vai confessar, não é? Vai reconhecer. E aí, quando você faz isso, você vai viver uma vida mais leve, uma vida mais de paz, de alegria, de contentamento. Por quê? Porque você vai desfrutar das misericórdias do Senhor, né? Então, esse é o caminho a ser seguido, é um caminho de restauração, é um caminho de cura. O caminho da confissão é um caminho de cura. É duro, não é? Porque muitas vezes você tem que se humilhar, reconhecer o erro, reconhecer o pecado, né? E confessá-lo é muito doloroso, mas no princípio, não é? Mas depois você vai ver o alívio, você vai ver o gozo que isso vai trazer para a sua vida. Como alguém que vai viver a vida no pecado, escravo do pecado, e quando aceita Jesus, vê o alívio que é, né? Agora ser uma nova criatura. Então, nessa caminhada, nessa jornada para o céu, se você deixa de confessar alguns pecados que estão cometidos na caminhada, você vai levando um fardo insuportável, né, nessa caminhada, quando, na verdade, você pode confessar e aí fazer como Jesus disse, né, que ele está cansado, oprimido, sobrecarregado, vá até Jesus e aí
receba o fardo que é leve, né? Porque ele é manso, humilde, ele ensina-nos como conduzir as nossas vidas. Então, é, o caminho da restauração, o caminho da cura está na confissão. Confessar a Deus as nossas culpas, os nossos pecados e esperar do Senhor a misericórdia de Deus. Eu estava pensando justamente nesse versículo que o pastor Aldo acabou de citar, em parte, né? Aquele versículo que Jesus: vinde a mim, todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É necessário o reconhecimento e a humilhação mesmo. Você se humilhar, deixar o orgulho de lado, como o pastor Ítalo também falou, da questão da hipocrisia. Se dissermos que não temos pecado, São João nos adverte, a gente está mentindo, a gente não está falando a verdade, né? Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas a gente deve mesmo confessar, e é o que diz lá em João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Você se achar santo sem ser santo, né? Fingir uma coisa que você não é. Se dissermos que não temos pecado, é um engano. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo. É ele que nos justifica. É justo e justificador, não é? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Já pensou? É uma ofensa contra Deus. Você dizer também que não tem pecado, que isso não faz mal. Não, isso não faz mal. É da fraqueza humana, porque tem pessoas que acham que não precisam mais confessar pecado, porque reconhece que o homem é fraco, o ser humano é fraco, mas não é assim que a Bíblia ensina, não é? A Bíblia ensina que nós devemos reconhecer o pecado e deixar o pecado. E é tão interessante que no Antigo Testamento nós temos o exemplo de Jó. Jó, quando ele falava sobre a sua integridade, uma das coisas que ele falou foi sobre o perigo da não confissão do pecado. Ele diz aqui no capítulo 31, versículo 33, Jó diz assim: se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito, no meu seio trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Veja a angústia que ele ia ficar, não é? Ele, ele disse que a situação seria muito difícil se ele ocultasse algum pecado, porque ele tinha convicção que estava sofrendo, mas não porque tivesse falhado. Ele tinha uma convicção da sua integridade. Mas quando chegou diante de Deus, ele diz agora que não ia mais falar nada, né? Ele punha a mão na boca e não falaria mais nada, porque diante da santidade de Deus não há nem o justo. Porque é aí que o São João fala: se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso. Porque ele olhou do céu à terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que fizesse o bem. E por isso Jesus veio ao mundo. Ele amou ao mundo para libertar o mundo. Mas o mundo só será liberto se confessar os seus pecados, se humilhar diante do Senhor. Os que são humilhados, que se humilham a si mesmos, disse Jesus, serão exaltados, né? Se a gente se humilhar, reconhecer o pecado, o Senhor nos tira da situação da angústia e nos enche o coração de paz. Ele traz o descanso para a nossa alma. Na caminhada cristã, todos nós estamos sujeitos ao pecado, né? Mas encobri-lo é viver uma vida de aparência, diz aqui a nossa lição, não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Então, a misericórdia de Deus, ela é, se fosse para fazer, né,
sim, ele é proporcional à humilhação, né, da confissão. Da mesma forma que o pecado ele atrai para nós a justiça divina, a humilhação ela atrai a misericórdia, né? E a confissão é um golpe na carne, é um golpe na soberba, é um golpe na autossuficiência, é o golpe no sentimento de perfeição, é o golpe no sentimento de inerrância humana, né? Quando você confessa, você está dizendo que além de Deus ser verdadeiro, que você é fraco, é pó, é cinza, você está confessando a sua deficiência e a sua dependência de Deus para lhe restaurar, para lhe conduzir, para lhe dar força e vigor espiritual para você viver na verdade, né? Então, aqui a gente já está chegando no final da nossa aula. As considerações finais, Pastor Aldo. Pastor Ítalo, eu quero então somente pontuar, não é, algo aqui que é muito importante. Quando você vai confessar os seus pecados, é porque você reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida, né? Coisas que as pessoas criticavam Jesus porque ele dizia, né? Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que eles criticavam? Porque eles não reconheciam a autoridade de Jesus sobre a vida deles. Então, a pessoa confessa, não é? Mesmo que reconheça o seu pecado, mesmo que saiba que foi tentado e cedeu à tentação, mas ele só vai confessar quando ele reconhece essa autoridade de Jesus, né? O poder que Jesus tem para perdoar pecados. Então é importante transmitir isso aos alunos. Não devemos perder de vista isso, né? A autoridade que Jesus tem para perdoar pecados, né? Então, quando você confessa, você sabe que tem alguém, você está confessando a Deus e sabe que por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, ele pode perdoar os seus pecados. Então, crer no poder de Deus, crer na autoridade do Senhor, vou fazer como aquele homem, né, que disse assim: Senhor, basta uma palavra e o meu criado sarará. Então, ele estava ali debaixo da autoridade de Jesus, né? Então, na hora que você confessa, você tem que confiar que os seus pecados são perdoados, e isso vai trazer alívio para a sua alma, né? Então, que Deus abençoe, que esta lição seja uma lição de muita edificação espiritual para todos aqueles que estiverem estudando, com certeza será, e que Deus possa usar grandemente os nossos professores. Irmã Milde. Quero apenas lembrar o nosso textuário, né? Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O caminho para o perdão é o da confissão. Temos que confessar e ter também o propósito de abandonar, né? Confessar e deixar o pecado, para que tenhamos realmente a restauração, a reconciliação, a justificação dada por Deus e a paz com Ele. Nossa oração é que essa aula seja uma oportunidade em todas as escolas bíblicas para que as pessoas, ouvindo a doutrina, ouvindo a palavra, se sensibilizando, possam produzir vida naqueles que estão vivendo nesta condição e eles possam alcançar misericórdia e ter uma restauração, uma cura espiritual que beneficia toda a igreja de Cristo, onde a palavra tiver alcance e estiver sendo pregada, né? Que o Espírito Santo haja nas nossas vidas como professores, demos lugar, oportunidade aos alunos e eles se sintam com a oportunidade de serem curados pela palavra de Deus, pela confissão, serem restaurados e renovados nesse vigor espiritual, como Davi falou no Salmo, né? Não lances fora o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. É disso que nós precisamos. E a doutrina da confissão e do arrependimento ela é contínua na vida do cristão. A gente sempre vai precisar de estar confessando e se arrependendo. Sempre vai precisar estar confessando. Por isso que todos nós, quando vamos orar, a primeira coisa que fazemos é pedir perdão pelos nossos pecados, né? Porque nós dependemos dessa, dessa conciliação com Deus, dessa reconciliação, dessa graça, né? Não sermos privados da graça de Deus, né?
nós somos frutos dessa graça, somos alvos dessa graça, e ela só tem efetividade nas nossas vidas com o processo de sempre arrepender, nos arrependermos e sempre confessarmos. Eu quero agradecer a irmã Milda, agradecer o pastor Aldo, agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui e mais uma lição e dizer a você, amigo, professor, que nos acompanha até aqui, que Deus abençoe você nessa aula e até uma próxima oportunidade. É assim, pastor Aldo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Ítalo, eu também agradeço a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos para fazermos esta aula e também desejando a todos uma boa aula. Que Deus abençoe a todos. Meu amigo, Pai do Senhor. A paz do Senhor, desejamos a todos uma boa aula também, lembrando que o sacrifício de Cristo é perfeito e eterno. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E assim nós poderemos manter sempre a comunhão com Ele. Temos um Muito advogado. obrigada. Damos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Justiça. Então, Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.